Paz e graça, meus irmãos, sou o pastor Isvan, da Primeira Igreja Batista de Atos, amém. Como vai? Tudo bem? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bem, meus amados e queridos, estamos com o tema literal, línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Já falamos algumas partes aí, estou me adaptando ao ambiente, por isso, se quiserem algum contato, seremos mais específicos pessoalmente. Amém, irmãos? Bem, hoje nós iremos falar, o que nós iremos falar está na página 12. Página 12, com o tema lá proposto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, para que serve a profecia, certo? A serventia, não é? Principalmente na igreja bagunçada, a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios realmente era bagunçada. O apóstolo Paulo define ela em 3 tópicos. Primeiro, ela é uma igreja que traz confusão. A igreja aos Coríntios é uma igreja de confusão. É uma igreja que idolatra pessoas. Está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 em diante. Pode ir até o 3 que você vai compreender. Amém? 10 ao 13. E uma igreja carnal, o apóstolo Paulo chama de carnal, uma igreja cheia de meninos e carnal. Onde é que está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. No 3, ele dá o checkmate e já fala qual é a personalidade daquela igreja. Uma igreja carnal, literal. Amém, irmãos? Por isso que essa carta é uma carta doutrinal, uma epístola doutrinal. Amém, irmãos? Bem, e partindo dessa pré-razão, que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Amém? Parte da página 12, a página 12, nós vamos estar colocando os 3 pontos que o apóstolo Paulo esclarece. Vamos traduzir de uma forma explicativa. Amém? Nós saímos de uma doutrina que ninguém entende, que é o capítulo 2. Ninguém entende nada lá. Deus entende? Entende. Expliquei lá que Deus entende tudo. Agora, para que serve a profecia? Será se Deus não entende a profecia também? Ele entende sim a profecia. Ele entende a profecia e ainda entende a servidão da profecia. Para que ela serve? Vamos lá, eu vou ler os irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, o apóstolo Paulo chega a falar claramente assim, mas o que profetiza fala aos homens, aos homens, para edificação, consolação e exortação. Fala aos homens. Que esse é o propósito. De falar aos homens. Está lá no Evangelho de João 3,16. Todo mundo. Englobar todo mundo. Vejamos. O apóstolo Paulo, ele não para aí. Ele não para aí. Essa explicação, ela não acaba nesse contexto. Ela continua. Ela continua livremente. É uma explicação solidificada no próprio texto. Olha o que ele fala. Ela serve para edificação, consolação e exortação. Todas essas palavras, elas têm serventia de um modo explicativo. Exortação, quando alguém está errado, você fala exorta. Não tem como você exortar alguém sem nenhuma explicação. Eu não sei o que é que eu estou falando, mas eu estou exortando. Não bate. Incongruente. Consolação. Algum ente querido está ali doente, você vai lá consolar, talvez no velório, ou então no hospital, e diversas. Você vai lá e consola a pessoa. Ô, meu irmão, de uma forma clara, tudo bom? Ah, irmão, e aquela boa boemia? Não falar. Amém, irmãos? E agora, doutrina. Explicar para os irmãos doutrinalmente como é que tem a ciência também. Tudo isso, irmão, é por meio
O apóstolo Paulo usa essa palavra 3 vezes por meio no mesmo texto. Se não ser por meio, vou dar um gancho para você o que é meio. Eu estou usando aqui um meio de comunicação. Outrora, no passado, para me falar com parentes em São Paulo, minha mãe quer dizer que eu nunca fiz isso, ela fazia em cartas. Meus tios de São Paulo se comunicavam em cartas. Um abraço para o meu tio Raimundo, meu tio Antenor. Por cartas. Hoje nós temos o aparelho de celulares, os aparelhos de celulares, temos câmeras. Isso aqui é um meio. Quando o apóstolo Paulo fala por meio, ele quer dizer, se no seu meio explicativo. Pastor, você está tirando da sua cabeça? Não, não estou tirando da minha cabeça, meu santo. Vamos ler. A sua Bíblia, você deixa ela aberta. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim, olha. Se eu, a primeira pessoa do singular, se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, o que vos aproveitaria? Se não ser por meio. E ele diz o meio outra vez, da consolação, da exortação. Ele diz o meio outra vez. E logo depois, no versículo 7, ele conduz o entendimento dele. Ele diz, porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se a flauta tocar, quem saberá o que se diz? Se a citra, que hoje podemos falar o violão, se ela toca, quem entenderá que som é aquele? Aí ele fala, assim também vós. Se com a boca, com a língua, não pronunciar palavras legíveis, como se entenderá o que se diz? É claro, irmão, basta você ler o texto. Não podemos mistificar mistério, o poder, descer um vento do céu. Primeiro ponto já é uma conotação errada, já é uma palavra errada. Deus não mandou vento do céu, irmão. É porque vem, até louvores, vem um vento veemente do céu. Não vem vento do céu, isso é um engano. O que veio do céu foi um som. Um som veio do céu. Como se fosse um vento, quer dizer, um som veio do céu. Porque na verdade eles tinham que ter um som para falar em outros idiomas. Veio um som do céu. Não foi um vento que veio do céu. Amém, igreja? Então a profecia, ela serve muito do modo explicativo, do modo coerente. O problema doutrinal hoje das igrejas, mudando rapidamente, a questão bíblica, a questão hoje, você sabe o que está acontecendo? É que as pessoas abandonaram o que está escrito. Estão pensando, colocando seus pensamentos em práticas. É triste. Muitas doutrinas formadas em cima do que Paulo está desdizendo aquilo que muitos dizem que ele falou. Amém? Faça uma leitura linear do texto. Claro. Tire os olhos da placa da igreja. Tire os olhos da sua placa. Porque placa, irmão, lá no céu não existe assim, olha, aqui, placa da igreja Assembleia de Deus, pode entrar. Você é oriundo da Assembleia de Deus. Entre. Você está salvo porque é da Assembleia de Deus. Lá só existe uma placa. Cristo, o nosso Salvador. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tire a placa da metodista, da adventista, da anglicana, da batista. Tire a placa, tire esse rótulo e coloque
a pura e genuína palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se quiseres mais alguma informação, venha. Eu sempre trabalho só meia parte, né, das páginas. Nunca tem muitas coisas a falar, irmão. É 32 páginas e é muito congruente para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.